Feiboy e Futa, presos no paraíso do inferno, capítulo 25. O peso de ter sobrevivido. O último cristal estourou com um som que não foi exatamente som. Foi mais uma vibração no peito do que um barulho nos ouvidos. Como se o ar inteiro do altar tivesse soltado um suspiro longo, contido por séculos. As paredes pararam de pulsar. As lâmpadas com frequência errada apagaram de uma vez, e em seguida as luzes quentes do espaço reconstruído pelo Gilgamesh tomaram conta de tudo, suaves, douradas, como o pôr do sol que insistia em ficar mais uns minutos antes de ir embora. Rimuru sentiu o portal estremecer. O mapa na mão dele perdeu todos os pontos vermelhos. Sobrou o sol amarelo-ouro, em movimento, vindo na direção deles, e os pontos verdes amontoados na sala onde estavam todos. E os dois pontos coloridos que importavam. O rosa, encostado nele. O azul, dele mesmo. Acabou, sussurrou Rimuru. Astolfo não respondeu. A cabeça dele ainda pesava no ombro do Rimuru. A respiração saía morna, lenta, controlada demais para ser de alguém calmo. Era a respiração de quem segurava alguma coisa dentro do peito com as duas mãos para não deixar cair. Os refugiados perceberam a mudança da luz antes de entender o motivo. O velho da barba branca foi o primeiro a levantar o rosto. A mulher de cabelos vermelhos apertou de leve a mão no ombro do Astolfo e depois soltou, devagar, percebendo que aquele momento não era mais dela. O menino de olhos vazios, ainda com metade do pão na mão, olhou para a porta dourada que tinha começado a se formar do outro lado da sala. Quando o Gilgamesh atravessou, ele não tinha mais a taça. Foi a primeira coisa que Rimuru notou. A coroa continuava girando acima da cabeça dele, lenta, preguiçosa, projetando reflexos de mel pelas paredes de mármore. A roupa dourada estava intacta, como se ele tivesse acabado de sair de um banquete e não de uma noite inteira pulverizando cristais de contenção pelo labirinto de um deus dormindo. Mas as mãos dele estavam vazias. As duas. E os olhos vermelho-vinho dele tinham aquela calma específica que vinha depois de muito trabalho terminado. Ele caminhou devagar até o meio da sala. Os refugiados se afastaram instintivamente, abrindo um corredor para ele passar, sem precisarem ser mandados. Era impossível olhar pro Gilgamesh e não entender, no nível do osso, quem era o cara mais importante daquela sala. Parou na frente do Rimuru e do Astolfo. E ficou em silêncio por uns 3 segundos. Foi o Astolfo quem se mexeu primeiro. Abriu os olhos rosa claros, devagar, ainda encostado no ombro do Rimuru, e olhou para cima. Gil, disse ele, voz gasta. Acabou. Acabou, respondeu Gilgamesh, baixinho. Esse lugar tá morto. O Indra tá morto. Os cristais viraram pó. Ele inclinou a cabeça de leve. Você fez um trabalho que eu vou lembrar por uns 1000 anos, escolhido. Astolfo deu uma risadinha curta. Sem alma. Que bom. Pausa. Gil. HM. Astolfo levantou a cabeça do ombro do Rimuru. Devagar. Ficou sentado ereto encostado na parede. Os olhos dele tinham aquele brilho que Rimuru já tinha visto 2 vezes na vida, uma vez no McDonald's amaldiçoado, antes do surto, e uma vez agora, no quarto do Baelgron, antes de Astolfo virar a coisa de asas. Mas dessa vez não era surto. Era pedido. Traz ela de volta, falou Astolfo. Simples. Direto. Como quem pede um copo d'água. A sala inteira parou de respirar. Rimuru sentiu o coração dele apertar 2 casas para dentro do peito. Olhou pro Astolfo. Olhou pro Gilgamesh. Abriu a boca para falar alguma coisa, qualquer coisa, mas não saiu nada. Gilgamesh não desviou o olhar. Não suspirou. Não fez aquela cara de adulto cansado tendo que dar uma notícia ruim. Só ficou olhando pro Astolfo, com aquele respeito calmo de rei que reconhece outro guerreiro. Escolhido, começou ele, devagar. Senta direito. Eu vou te contar uma coisa, e eu quero que você escute até o fim. Astolfo não se mexeu. Senta direito, repetiu Gilgamesh, sem subir a voz. Por favor. Foi o por favor que fez o Astolfo se ajeitar. Ele endireitou as costas contra a parede. Cruzou as pernas.
Pôs as mãos nos joelhos. Ficou parecendo uma criança numa reunião de pais e mestres, esperando bronca. Rimuru, ao lado dele, instintivamente fez o mesmo. Foi mais um reflexo do que escolha. Gilgamesh se agachou na frente dos dois. Não sentou. Agachou. Para ficar na altura deles. Foi um gesto pequeno, mas Rimuru sentiu o peso. O rei sumeiro com mais idade do que o conceito de país, se agachando para olhar dois moleques de Miami no olho. A Félix, começou Gilgamesh, voz baixa, sem pressa, foi morta pelo Baialgrão como uma lâmina amaldiçoada. Você viu o corte? Foi limpo. Foi rápido. Ela não sofreu o que poderia ter sofrido. Astolfo apertou as mãos nos joelhos. Os nós dos dedos ficaram brancos. Mas antes disso, continuou Gilgamesh, antes de você chegar nela, antes da gente entrar nesse lugar, os seguidores do Indra deram um líquido pra ela. Um soro verde. Você viu na foto que chegou no celular destruído do moleques desmaiado aqui, apontou de leve com o queixo pro Astolfo. Eu disse, na hora, que era veneno e mentira. Eu menti um pouquinho ali. Não era veneno comum. Era pior. Rimuru engoliu. O que era? Perguntou ele, baixinho. Era um soro que apaga a alma, respondeu Gilgamesh, simples. Foi feito pelo Indra há muito tempo, para usar contra escolhidos. Quando a alma é cortada por uma lâmina amaldiçoada depois do soro entrar no corpo, ela não vai para lugar nenhum. Ela não desce, não sobe, não fica vagando. Ela some. Não tem reencarnação, não tem espírito flutuando, não tem energia residual. Some. É um buraco no tabuleiro onde a peça costumava estar. Silêncio. Astolfo não tinha mudado de expressão. Gilgamesh continuou. A voz dele estava mais baixa agora, mais cuidadosa, como quem desce uma escada de vidro. A Félix tomou o soro. O Baialgrão cortou ela com a lâmina certa. Pausa. A alma dela foi destruída completamente, escolhido. Não tem o que reviver. Não tem corpo que receba, não tem espírito que volte. Eu não tô te dizendo isso porque eu não quero. Eu tô te dizendo porque não tenho que querer. Foi aí que o Rimuru não aguentou. Não, disse ele, voz quebrando. Não. Tem que ter algum jeito. Você é o Gilgamesh, cara. Você é o porra do Gilgamesh. Você tirou maldição, você modificou o corpo, você abriu o portal, você quebrou o cristal de selo, você... Rimuru, Gilgamesh cortou, baixinho, sem rispidez. Escuta. Você tem que ter um jeito, continuou Rimuru, sem ouvir. As lágrimas vieram antes dele perceber que vieram. Por favor. Por favor, cara, ela era Félix. Ela arrumava café da manhã pra gente, ela ria das piadas ruins do Astolfo, ela ficava brava quando a gente esquecia de tirar o lixo. Ela não pode, Rimuru. Por favor. Rimuru. Gilgamesh estendeu a mão e pôs no joelho dele. Quente. Firme. Escuta o final. Rimuru fechou a boca. Engoliu. As lágrimas continuaram, mas ele parou de falar. Gilgamesh respirou fundo. O Indra quebrou regras, disse ele, calmo. Esse soro é uma dessas regras quebradas. Não era para existir. Apagar a alma de alguém pertence a um nível de coisa que nem eu posso fazer, e eu posso fazer muita coisa. Quando alguém quebra uma regra dessas, ela cria ele procurou a palavra. Um espaço. Uma brecha. Não para desfazer o que foi feito, mas para fazer outra coisa que também não devia ser feita. Astolfo levantou os olhos lentamente. Que coisa? Gilgamesh sorriu de canto. Foi um sorriso pequeno, triste, antigo. Eu não consigo trazer ela de volta, disse ele. Mas eu consigo reconstruir. Pausa. A alma dela tá destruída. Não tem como costurar de volta. Mas eu consigo construir uma alma nova, idêntica em essência, em memória, em personalidade, em risada, em jeito de fazer panqueca queimada. Uma alma que é a Félix em tudo que importa. Outra pausa. Só que essa alma não pode voltar para esse mundo. Não pode entrar no corpo. Não pode andar com vocês. Ela existiria, mas num lugar separado. Um paraíso.
Um lugar feito por mim, para ela. Um descanso de verdade. Sem dor, sem medo, sem violência. Só ela, sendo ela, em paz. Rimuru tinha parado de respirar. Você vai fazer uma Félix, que vai existir, mais longe. Vou, confirmou Gilgamesh. É o máximo que eu consigo. Não é a Félix que estava no lençol ali. É outra. Mas é a Félix em tudo que ela era. Memórias, jeito, voz, risada, vontades. Vai acordar achando que dormiu. Vai ter uma vida boa lá. Eu garanto. Pessoalmente. Silêncio. Astolfo continuou olhando pro Gilgamesh, sem piscar. Ela vai saber que a gente existiu? Perguntou ele, voz baixíssima. Gilgamesh hesitou. Foi a primeira hesitação dele a noite inteira. Vai, respondeu, devagar. Mas como uma vida boa lembrada. Como se tivesse passado, como se tivesse acabado bem. Ela não vai sentir falta. Ela não vai sofrer por vocês. Ela vai lembrar com carinho, como a gente lembra de uma viagem boa. Esse é o presente. Ela não carrega luto. Vocês carregam por ela. Astolfo soltou um sopro longo pelo nariz. Não chorou. Não sorriu. Só soltou ar. E o corpo? Perguntou Rimuru, voz rouca, limpando o rosto com o dorso da mão suja. O corpo dela. O corpo eu reconstruo, disse Gilgamesh. Inteiro. Como ela era. Sem o corte. Sem a violência. Vocês vão poder enterrar ela direito. Com flor. Com caixão. Com tudo o que o humano faz para dizer adeus. Isso é da terra de vocês. Isso é coisa de vivos. Astolfo abaixou a cabeça. E ficou assim. Rimuru olhou pro Astolfo. Olhou pro Gilgamesh. Olhou pro lençol branco no canto da sala. Olhou pros refugiados, que estavam todos em silêncio, alguns com os olhos baixos, dando espaço. E falou, por fim, com a voz mais firme que ele conseguiu produzir. Faz. Gilgamesh assentiu uma vez. Tá feito, disse ele. E foi assim. Não teve flash de luz. Não teve coro celestial. Não teve nada. O Gilgamesh disse tá feito e Rimuru entendeu que em algum lugar muito longe dali, fora de qualquer mapa que existisse, uma Félix tinha acabado de acordar num quarto ensolarado, com cheiro de café passado, com o pão da padaria que ela gostava no balcão, e estava bem. Astolfo continuou de cabeça baixa. Gilgamesh levantou-se. Estalou o pescoço. A coroa girou mais devagar. Bom, disse ele, num tom que mudou completamente, voltando ao casual. Trabalho de Indra acabou. Agora é o trabalho chato. Tem gente aqui que precisa voltar para casa. Ele virou pros refugiados. Caminhou no meio deles devagar, e foi falando com cada um. Não em grupo. Um por um. Sentou na frente do velho da barba branca. Conversou baixo, sem que ninguém ouvisse. Pôs a mão na testa dele. O velho fechou os olhos, e quando abriu, sorriu. Não como quem foi curado. Como quem foi lembrado de quem era. O Gilgamesh então fez um gesto curto, abriu uma fenda dourada do lado dele, e o velho atravessou. A fenda fechou. A mulher de cabelos vermelhos foi a próxima. Antes de atravessar a fenda dela, ela voltou. Caminhou até o Astolfo. Ajoelhou-se na frente dele. Pôs a mão no rosto dele, com um cuidado que só mulher que já perdeu sabe. Terça-feira, você vai ficar bem, disse ela, baixinho. Não hoje. Não amanhã. Mas vai. Astolfo levantou os olhos. Olhou para ela. Como você sabe? Porque você ainda tá aqui, respondeu ela. Quem não ia ficar bem já teria parado de ficar. Você tá ficando. Ela beijou a testa dele. Levantou. Voltou pro Gilgamesh. Atravessou a fenda. Um por um, os refugiados foram. Cada um pro mundo próprio, pro universo próprio, pra realidade própria. O Gilgamesh tinha catalogado todos eles em 2 segundos quando entrou na sala. O menino de olhos vazios foi um dos últimos. Antes de atravessar, ele virou pro Rimuru. Não disse nada. Mas mordeu o resto do pão. Engoliu. E sorriu de canto, pequeno, primeira coisa parecida com a alegria que ele tinha mostrado a noite inteira. E atravessou.
Quando a sala ficou só com os três e o corpo da Félix sob o lençol, Gilgamesh respirou fundo. Bom, disse ele. Sua vez. Foi quando ele estendeu as duas mãos para eles, com as palmas para cima. Vão dormir, disse ele, calmo. Vão dormir até a próxima quinta-feira. Quando acordarem, vão estar na minha realidade temporária, que é um lugar bonito que vocês vão gostar. Vão poder chorar. Vão poder gritar. Vão poder não comer. Vão poder dormir muito. Vão poder fazer o que o humano faz quando perde. Quando passar o tempo que precisa passar, vocês voltam. Combinado? Quanto tempo? Perguntou Rimuru, baixinho. 30 dias da realidade de vocês, respondeu Gilgamesh. Eu deixo o tempo passar lá em Miami. Quando vocês voltarem, vai ser o dia do enterro. Aí vocês fazem o que tem que fazer. Astolfo levantou os olhos. A casa, disse ele. Eu sei, respondeu Gilgamesh. Tá em pedaços. Eu já me ocupei. Tem um apartamento novo esperando vocês quando voltarem. Mesmo bairro, prédio diferente. Móveis, roupas, geladeira cheia, tudo. Vocês não vão precisar fazer um único papel. Eu odeio papelada de gente viva, mas eu faço por vocês. Astolfo deu uma risadinha minúscula. Quase um sopro. Valeu, Gil. De nada, moleque. Rimuru olhou pro lençol branco. E ela? Ela vai com vocês, disse Gilgamesh. Em um caixão que eu já fiz. Vai estar no necrotério da cidade quando vocês voltarem, com toda a papelada pronta como se ela tivesse falecido por causa do desabamento. Os documentos vão estar legais. As autoridades não vão fazer pergunta. Vocês vão poder enterrar ela como vocês quiserem, onde vocês quiserem. Rimuru engoliu. Assentiu uma vez. Não confiou na própria voz. Gilgamesh aproximou as duas mãos. A luz dourada começou a se concentrar entre os dedos dele. Vão, disse ele. Descansem. Vocês merecem. Astolfo encostou de novo no ombro do Rimuru. Rimuru encostou a cabeça na cabeça do Astolfo. A luz cresceu. E os dois apagaram. Quando o Rimuru abriu os olhos, era quinta-feira. Ele soube antes de ver o calendário. Soube pelo cheiro do ar. Soube porque a Miami da janela aberta tinha aquele cheiro específico de quinta, uma mistura de fim de tarde tropical, mar trazido pelo vento e algum vizinho fritando alho. Era um cheiro que ele tinha aprendido a reconhecer desde que tinha se mudado para cá com o Astolfo e a Félix. Ele estava deitado num sofá. Não era o sofá deles. Era novo. Era bege, macio, mais comprido do que o antigo. As paredes ao redor eram pintadas de um branco creme que ele não tinha escolhido, mas que parecia escolhido por alguém que conhecia a ele. Sentou. Devagar. O corpo não doía. Nem um pouco. Olhou para os próprios braços. As bandagens tinham sumido. A pele estava lisa, nova, sem cicatriz. Levantou a camiseta, uma camiseta branca simples que ele não lembrava ter comprado, e o tronco também estava limpo. Sem marca de explosão, sem marca de combate, sem marca de noite nenhuma. Mas a aparência dele tinha mudado. Os cabelos azul claros estavam um pouquinho mais escuros agora. Mais próximos de um azul meia-noite. E mais compridos. Caíam até abaixo dos ombros. Os olhos, quando ele se viu no reflexo da TV apagada, ainda eram amarelos, mas tinham um anel dourado em volta da pupila que não existia antes. O rosto, mais fino. Mais adulto, de algum jeito. Como se ele tivesse envelhecido uns 2 anos na noite que tinha vivido. O Gilgamesh tinha cumprido a promessa. Corpos modificados. Curaram diferentes. Astolfo? Chamou ele, baixinho. Aqui, veio a resposta de algum canto. Tranquila. Distante. Rimuru levantou. Caminhou pelo apartamento. Era maior que o antigo. 3 quartos. Cozinha aberta. Varanda com vista para a rua. Uma rua que ele reconheceu, era o bairro deles, sim, 3 quadras para cima do prédio antigo. Os móveis eram simples, bonitos, neutros. Sem personalidade. Esperando os 3 para ganhar personalidade. Os 3. Era só os 2.
Ele engoliu. Encontrou Astolfo na varanda. Sentado no chão. Encostado na parede. Olhando pro nada. Os cabelos rosa claros do Astolfo também tinham mudado. Estavam mais compridos, presos num rabo de cavalo baixo e mal arrumado, com mechas que tinham ficado um tom mais escuro, quase salmão. A pele dele, antes pálida, agora tinha um tom de bronze leve, como se tivesse passado tempo no sol. Os olhos, mais claros. Quase translúcidos. O rosto também tinha amadurecido. As bochechas tinham perdido a redondeza de moleque. O queixo era um pouco mais marcado. Mas eram os dois ainda. Eram os dois. Rimuru sentou ao lado dele. Sem dizer nada. Astolfo continuou olhando pro nada por um tempo. Depois, sem virar a cabeça, falou. O Gil deixou um bilhete na geladeira. O que tá escrito? Enterro às 4. Cemitério Caballero Rivero. Roupa preta no armário do quarto principal. Sem reportagem, sem polícia, sem nada. Já foi tudo arrumado. Boa sorte. Rimuru assentiu. Que horas são agora? 2:30. HM. Silêncio. Astolfo passou a língua nos dentes. Mexeu o pé. Rim. Que foi? Eu não tô conseguindo sentir nada. Rimuru olhou para ele. Astolfo continuava olhando pro nada. A voz dele estava calma. Quase casual. Como quem comenta o clima. Eu acordei e tava aqui, continuou Pink. Olhei pro espelho. Vi o cabelo mais comprido. Tá bonito. Eu deveria estar achando o cabelo bonito. Mas eu olhei e pensei, ficou maior. Só isso. Pausa. Aí eu lembrei dela. E também não senti nada. Eu lembrei do corte. Eu lembrei do baiocrão. Eu lembrei do lençol. E não senti nada, rim. Outra pausa. Acho que eu chorei tudo lá. Acho que sobrou pouco. Rimuru engoliu. Astolfo. Que? Tá tudo bem não sentir agora. Astolfo deu uma risada minúscula. Sei, alma. Sei. Sério. Sei, rim. Eles ficaram em silêncio mais um tempo. O sol passou de leve por trás de uma nuvem. A luz na varanda mudou. Voltou. Você tá conseguindo? Perguntou Astolfo, ainda sem virar. Sentir. Sentir. Rimuru pensou. Tô, admitiu ele, baixinho. Tô sentindo demais. HM. Acordei e a primeira coisa que eu vi foi um pano de prato dobrado na bancada da cozinha. Rimuru respirou fundo. Não é o dela. Eu sei que não é. Mas tá lá. E eu olhei para ele uns 2 minutos. Engoliu. Tem coisas que vão me pegar assim. Tipo tudo que ela fazia em casa. Eu vou ver e vou lembrar e vou sentir. Astolfo finalmente virou o rosto. Olhou pro Rimuru. Os olhos dele estavam secos. Sente por mim, disse ele, baixinho. Rimuru engasgou. Astolfo, sente por mim, rim. Sério. Astolfo sorriu pequeno. Foi um sorriso que não chegou nos olhos. Eu não tô conseguindo. Sente por mim. Quando eu conseguir, eu sinto pelos dois. Rimuru assentiu. Devagar. Os olhos amarelos com anel dourado encheram de novo. Combinado. Eles se arrumaram em silêncio. As roupas pretas estavam no armário, exatamente como o bilhete tinha dito. Calça social preta, camisa preta, sapato preto. Para ambos. Tamanhos certos. Gilgamesh tinha pegado as medidas pelos corpos modificados sem nem perguntar. Astolfo se vestiu sem olhar muito o que vestia. Prendeu o cabelo rosa mais escuro num rabo de cavalo um pouco mais arrumado. Não passou nada no rosto. Não maquiou nada. Era a primeira vez em muito tempo que ele não punha algum gloss, alguma coisa nos olhos, alguma cor. Estava só ele, lavado, simples, vestido de preto. Rimuru fez a mesma coisa. Cabelo solto. Caía pelos ombros. Camisa fechada até o último botão. Sapato apertando um pouco no calcanhar, mas ele não reclamou. Pegaram o Uber. Gilgamesh tinha deixado o app do celular novo com saldo absurdo de crédito. O motorista não fez pergunta.
Olhou pelos dois, viu o preto da roupa, entendeu, ligou o som baixo, dirigiu. O caminho até o cemitério foi quase mudo. Astolfo encostou a testa na janela. Ficou olhando Miami passar. Olhou os letreiros, os outdoors, os carros, as pessoas atravessando a rua sem saber que ele existia, sem saber que naquele Uber tinha dois caras que tinham acabado de voltar de uma porra de uma guerra dimensional, com um terceiro lugar vazio de lado deles que devia estar ocupado. Rimuru olhou para a mão do Astolfo. Estendeu a dele. Pôs em cima. Astolfo não retribuiu o aperto. Mas não tirou. O cemitério Caballero Rivero era pequeno. Era um daqueles cemitérios discretos de Miami que ninguém nota se não souber onde fica. Tinha árvores grandes, sombra boa, gramado bem cuidado. Não era triste como o cemitério de filme. Era calmo. Era um lugar onde dava para acreditar que descansar fosse possível. Quando eles chegaram, já tinha gente. Foi a primeira surpresa do dia. A Emília estava lá. De vestido preto simples. Cabelo preso. Os olhos vermelhos de já ter chorado antes de chegar. Quando ela viu Rimuru, ela não correu. Caminhou. Devagar. E quando chegou perto, abraçou ele com força, sem dizer nada, e o Rimuru sentiu pela primeira vez no dia que talvez fosse possível chorar e não desmoronar. Ele encostou o queixo no topo da cabeça dela. Fechou os olhos. Como você ficou sabendo? Perguntou ele, baixinho. Recebi uma mensagem, respondeu ela, sem soltar. De um número que eu não conheço. Dizia onde, que horas, e que era para Félix. Eu nem pensei. Vim. Rimuru sorriu pequeno. Por dentro, mandou um obrigado silencioso pro Rei Dourado que estava em algum lugar observando. A Helena Cat estava lá também. Ruiva, olhos verdes, vestido preto de corte limpo, profissional até no luto. Quando ela viu Astolfo, ela não correu nem caminhou. Esperou ele vir. E quando ele veio, devagar, sem expressão, ela só estendeu a mão. Astolfo pegou. Helena, disse ele, voz baixa. Aqui, respondeu ela. Simples. Foi tudo o que precisou ser dito entre os dois naquela hora. A Violeta também estava. Vestido preto que custava mais que um carro, salto que afundava de leve na grama do cemitério, postura de quem nunca curva. Chegou perto do Rimuru, pôs a mão no ombro dele, apertou uma vez, e foi pro lado da Emília. Não disse uma palavra. Não precisava. A Comia estava no fundo, encostada numa árvore, observando. Cabelos pretos compridos, vestido preto, expressão neutra. Quando Astolfo cruzou o olhar com ela, ela inclinou a cabeça de leve. O reconhecimento. Promessa antiga que ainda valia. Ele inclinou de volta. Sem palavra. E o Igoruma estava lá. De terno e preto. Pasta na mão. Como sempre. Quando Astolfo se aproximou dele, o Igoruma falou a única coisa que precisava ser falada. Sua semana de folga começou ontem. Não pensa em trabalho. Eu já avisei a ficheira Island Publics. Já tá tudo arrumado. Astolfo abriu a boca para agradecer. Não saiu som. Igoruma percebeu, balançou a cabeça uma vez, e deu um passo para trás. Educado. Discreto. Tinha mais umas 10, talvez 15 pessoas. Algumas Rimuru reconheceu de longe, gente do hospital onde a Félix trabalhava. Enfermeiras. Um médico mais velho que sempre cumprimentava ela na entrada. Um segurança. Pessoas que ela tinha tocado de algum jeito. Eles não foram chamados. Eles vieram porque souberam. Aquilo apertou o peito do Rimuru. Apertou bonito. Porque significava que a Félix tinha vivido. Tinha vivido de verdade. Em pouco tempo, ela tinha vivido tanto que aquela gente sentiu falta dela o suficiente para largar tudo numa quinta-feira de tarde e vir. O caixão estava ali, na frente do túmulo aberto, sobre o suporte de madeira escura. Era branco. Simples. Com detalhes em prata. Tinha flores em cima, lírios brancos, rosas rosa claras, uma única flor de cerejeira no meio. Alguém, Gilgamesh, claro, tinha escolhido cada uma delas pensando nela. Quando Astolfo chegou na frente do caixão, ele parou.
Rimuru ficou um passo atrás, olhando ele. E esperou. Astolfo não chorou. Não soluçou. Não tremeu. Não falou. Ele só ficou parado, olhando pro caixão fechado. Os olhos rosa claros fixos. A respiração contada. A Helena se aproximou devagar e parou ao lado dele. Sem encostar. Só presente. A Emília fez o mesmo do lado do Rimuru. O padre, porque tinha um padre, Gilgamesh tinha pensado em tudo, começou a falar. Era um homem velho, voz calma, palavras simples. Falou de descanso. Falou de paz. Falou que a Félix tinha sido luz para as pessoas que a conheceram. Falou coisas que padre fala em todo enterro, mas que pareciam, naquele momento, ter sido escritas só para ela. O Astolfo não escutou. Os olhos dele estavam no caixão, mas a cabeça dele estava em algum lugar muito longe. Rimuru escutou cada palavra. Chorou em silêncio. As lágrimas caíam pelo rosto dele sem ele tentar segurar, sem ele tentar limpar. Caiu na grama. Caiu no sapato apertado. Caiu. Quando o padre terminou, ele convidou para quem quisesse falar. A enfermeira que trabalhava com a Félix falou primeiro. Contou que a Félix sempre chegava com café pros plantões da madrugada. Que ela ria das piadas ruins de todo mundo. Que ela sempre lembrava o aniversário das colegas mesmo quando elas mesmas esqueciam. O médico mais velho falou depois. Contou que a Félix tinha o dom, a palavra exata que ele usou foi bom, de fazer paciente terminal sorrir nos últimos dias. Que ele nunca tinha visto ninguém com tanta facilidade para entrar no quarto de alguém que estava morrendo e sair de lá tendo deixado o quarto mais leve do que estava. A Emília falou. Curta. Contou que tinha conhecido ela pouco, mas que tinha bastado para ela entender por que o Rimuru a chamava de irmã. Falou que a Félix tinha sido uma das primeiras pessoas a aceitar o relacionamento dela com Rimuru sem fazer pergunta. Falou obrigada por isso. A Helena falou. Mais curta ainda. Disse que não tinha conhecido a Félix em vida, mas que tinha conhecido o efeito que a Félix tinha feito no Astolfo. Disse que conhecer alguém pelo amor que essa pessoa deixou nas pessoas que ficaram era uma forma válida de conhecer. Disse que sentia muito. A Violeta não falou. A Comi não falou. E aí ficou silêncio. O padre olhou em volta. Esperando. Os olhos foram, devagar, pro Astolfo. Astolfo sentiu. Levantou a cabeça. Olhou pro padre. Olhou pro caixão. Olhou pro Rimuru. E balançou a cabeça uma vez. Não. Não ia falar. Ninguém pressionou. Rimuru levantou a cabeça. Engoliu 3 vezes para conseguir falar. E falou. Eu nem sei o que dizer. A voz dele saiu fina. A Félix, ela era a casa da gente. Não era a casa em si. Era a coisa que fazia a casa ser casa. Ele respirou fundo. Eu acordei hoje e a primeira coisa que eu pensei foi, ela ia gostar dessa cozinha nova. E aí eu lembrei. E foi assim que eu chorei a primeira vez do dia. Pausa. Vai ser assim por muito tempo, eu acho. A gente vai abrir um armário e ela vai estar nele de algum jeito. A gente vai esquecer de tirar o lixo e a gente vai lembrar dela brigando com a gente por isso. A gente vai fazer panqueca e ela vai estar na panqueca queimada. Ele riu. Foi uma risada quebrada, molhada. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom que vá ser assim. Quer dizer que ela ainda tá. De um jeito que machuca, mas tá. Ele olhou pro caixão. Te amo, Félix. Obrigada por ter sido a casa. Sentou de novo. A Emília abraçou ele por trás. Apertou. O padre disse mais umas palavras. Os enterradores se aproximaram. Começaram a baixar o caixão. E foi aí que o Astolfo se mexeu. Ele não foi até o caixão. Ele só estendeu a mão. Pegou uma única rosa claro de cima da tampa. Apertou contra o peito. Não olhou pro caixão descer. Olhou pro chão. Quando o caixão desceu até o fundo, e os enterradores começaram a jogar terra, Astolfo permaneceu imóvel. Sem chorar. Sem tremer. Sem nada. Mas Rimuru sentiu. Rimuru sentiu a energia que vinha do Astolfo.
Aquela energia que sempre tinha tido o cheiro de fogo e brincadeira. Que agora tinha o cheiro de gelo. Frio, parado, denso, do tipo que pesa no ar e faz a gente arrepiar mesmo sem motivo claro. Era a energia de alguém que tinha desligado uma parte de dentro para não morrer. Os outros sentiram também. A Helena, ao lado do Astolfo, olhou para ele de canto e franziu de leve as sobrancelhas, mas não disse nada. A Comi, lá no fundo, descruzou os braços. A Violeta, ao lado da Emília, apertou os lábios. Mesmo assim, ninguém comentou. Ninguém pressionou. Era o dia dele de ficar do jeito que ele tivesse que ficar. Quando a terra terminou de cobrir, as pessoas começaram a se aproximar do túmulo, uma por uma, para fazer a oração ou o gesto que quisessem. A enfermeira benzeu-se 3 vezes. Murmurou algo. Foi embora. O médico mais velho deixou uma única flor branca no túmulo. Tocou de leve a terra com a ponta dos dedos. Foi. A Emília rezou um Pai Nosso baixo, com o Rimuru de mãos dadas com ela. Quando terminou, ela olhou pro Rimuru e perguntou: "Você quer ficar um pouco mais?" "Quero", respondeu ele. "Mas pode ir. Eu vou para casa depois com o Astolfo." Ela assentiu. Beijou a testa dele. Foi. A Violeta deixou um único cravo vermelho. Sem palavra. Sem gesto. Só o cravo. E foi. A Helena ficou olhando o Astolfo durante todo o ritual. Quando chegou a vez dela, ela se aproximou do túmulo, encostou de leve a ponta dos dedos na terra fresca, sussurrou alguma coisa que só ela ouviu, e depois caminhou até o Astolfo. Parou na frente dele. Esperou ele olhar. Astolfo olhou. "Eu fico em Miami essa semana inteira", disse Helena, baixinho. "Não vou pra ilha. Vou ficar perto. Se você quiser me ver, me chama. Se você não quiser, eu entendo. Eu fico no celular." Astolfo assentiu uma vez. Não disse nada. Ela tocou de leve o rosto dele com as costas dos dedos. Foi um toque de uns 2 segundos. E saiu. A Comi caminhou até o túmulo. Não tocou. Não falou. Só inclinou a cabeça de leve, daquele jeito formal japonês que ela ainda fazia mesmo no meio de Miami. Depois caminhou até o Rimuru, fez o mesmo gesto. Depois até o Astolfo, fez o mesmo gesto. E saiu. O Igoruma deixou uma flor. Disse minhas condolências pros 2. Foi. Aos poucos, o cemitério esvaziou. Quando sobrou só o Rimuru e o Astolfo, o padre se aproximou. "Eu vou ficar perto, se vocês precisarem." "Obrigado, padre", disse o Rimuru. "A gente vai um pouco mais." O padre se afastou. Foi sentar no banco de pedra a uns 20 metros, longe o suficiente para dar privacidade, perto o suficiente para estar disponível. E ficaram os 2. Rimuru, de joelhos na grama. Astolfo, em pé. A rosa ainda apertada no peito. Rimuru fechou os olhos. Rezou em silêncio. Não foi uma oração específica. Foi mais uma conversa. Falou da cozinha nova. Falou do apartamento que ela ia ter amado. Falou da Emília. Falou que ele ia tentar continuar. Falou que ele ia cuidar do Astolfo. Falou obrigado. Falou desculpa. Falou tudo o que precisava falar, baixinho, sem mover os lábios. Quando terminou, ele abriu os olhos. Levantou. Olhou pro Astolfo. Astolfo continuava parado. Olhando pro túmulo. A rosa no peito. A expressão neutra. "Astolfo", disse Rimuru, baixinho. "Você quer ficar mais?" Astolfo balançou a cabeça uma vez. "Não." "Você quer rezar?" Outra balançada. "Não." "Você quer falar com ela?" "Não." Rimuru engoliu. "Tá." Disse ele. "Vamos." Voltaram para casa de Beer. Astolfo encostou a testa na janela, do mesmo jeito que tinha feito na ida. Mas dessa vez ele não olhou Miami passar. Ele fechou os olhos. A rosa ainda no peito, apertada com as 2 mãos. Rimuru olhou para ele algumas vezes durante o trajeto. Não falou nada. Quando chegaram no apartamento novo, Astolfo tirou os sapatos na porta.
Caminhou até o quarto principal, porque por algum motivo o quarto dele e o do Rimuru estavam claros, mesmo sem ninguém ter explicado qual era de quem. Entrou. Fechou a porta. Rimuru ficou parado na sala. Olhou para a cozinha. Para a bancada. Pro panos de prato que não era o da Félix, mas que estava dobrado igualzinho. Sentou no sofá. Esperou. Não sabia esperar o quê. Mas esperou. Dentro do quarto, Astolfo fechou a porta com cuidado. Encostou as costas na madeira. Devagar. Olhou em volta. Era um quarto bonito. Cama king size, lençol cinza claro, criado mudo de madeira escura, abajur, armário embutido. Tinha uma porta-balcão que dava para uma varandinha menor que a da sala. Tinha uma cômoda. Em cima da cômoda, um porta-retrato. Astolfo travou. Caminhou até a cômoda. Devagar. Era uma foto dos três. Tinha sido tirada uma semana antes de tudo acontecer. Os três, na praia. A Félix no meio. O Astolfo de um lado, fazendo um joinha pro celular dela. O Rimuru do outro, com um sorriso fechado, daquele jeito tímido que ele tinha para fotos. A Félix no meio, rindo aberto, mostrando todos os dentes, com os cabelos rosa claros voando no vento. Gilgamesh tinha posto ali. Claro que tinha. Astolfo pegou o porta-retrato. Sentou na beirada da cama. Pôs o porta-retrato em cima das pernas. E olhou. 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 E foi quando aconteceu. Foi como se tivesse uma represa. Uma represa que ele tinha construído, tijolo por tijolo, nas últimas horas, desde o portal, desde a cela, desde a fala do Gilgamesh, desde acordar de novo. Cada coisa que ele não tinha sentido era um tijolo. Cada lágrima que ele tinha segurado era um tijolo. Cada vez que ele tinha respondido "tô bem" pro Rimuru era um tijolo. E a foto foi a fissura. A primeira lágrima caiu antes dele perceber que ela existia. Caiu em cima do vidro do porta-retrato. Bem em cima do rosto da Félix. Astolfo viu a lágrima. Viu onde ela tinha caído. E ele riu. Foi uma risada minúscula, partida, sem ar. "Olha aí", sussurrou ele pra foto. "Caiu em você." E a segunda represa quebrou. Ele apertou o porta-retrato contra o peito. Curvou-se sobre ele, com o queixo encostando na borda de cima do quadro. E começou a chorar. Sério. Pela primeira vez no dia. Pela primeira vez desde o quarto do Baiocrão. Foi um choro que veio do fundo do estômago. Que sacudiu os ombros dele todos. Que fez o nariz escorrer, os olhos arderem, o ar não entrar direito. Chorou. Chorou com um barulho baixo de quem não quer ser ouvido. Chorou com a cabeça baixa. Chorou enrolado no porta-retrato. E começou a falar. Foi um murmúrio para ninguém. Foi para Félix. Foi para foto. Foi para parede. Foi para ele mesmo. "Eu só tinha uma obrigação", sussurrou ele. As palavras saíram molhadas, embaraçadas no choro. "Eu só tinha que cuidar de você, Félix. Eu só tinha isso. Era a porra de uma única coisa." A foto não respondeu. "Você fazia comida", continuou ele, agora olhando para a foto de novo, segurando ela com as duas mãos para perto do rosto. "Você fazia comida toda manhã. Você ria das minhas piadas, e olha que as minhas piadas eram um lixo, Félix, eu sei que eram. Você ria mesmo assim. Você era carinhosa. Você era tudo, cara. Você era o coração da casa. Você era a casa." Uma lágrima caiu de novo no vidro. Em cima da risada dela. "E eu o quê?" A voz dele subiu um pouquinho. Tremeu. Voltou para baixo. "Eu retribuí o quê? Eu tentei te dar o quê? Eu fiz o quê por você que valesse 1/1000 do que você fez por nós?" Ele engoliu. O queixo tremeu. "Eu fui um estorvo, Félix. Eu fui um peso. Eu pegava emprego que dava problema, eu trazia briga pra dentro de casa, eu desaparecia em outros mundos, eu voltava ferido e cobria sua pia de sangue, eu deixava você preocupada o tempo todo." Pausa molhada. "Você nunca reclamou. Nenhuma vez. Você só cuidava. Você só passava pomada. Você só fazia panqueca queimada." Outra lágrima. "Eu nunca te dei panqueca, Félix."
A voz dele virou um sussurro quase mudo. Eu nem isso te dei. Ele segurou o porta-retrato com mais força. Encostou a testa no vidro. Será que eu consegui? Perguntou ele, baixinho, pra foto. Pelo menos um pouco, será? Retribuir alguma coisa. Você sempre dizia que eu fazia ela rir. Será que isso conta? Será que rir conta? Será que ser bagunça em casa, fazer barulho, encher o saco bonito, será que isso conta como cuidar? Silêncio. A foto não respondeu. E o Astolfo sabia, no fundo, que não precisava de resposta. Ele já tinha decidido a resposta dele. A resposta dele era não. Não conta, sussurrou ele. Não retribuí nada. Eu só fui estorvo. Ele se ergueu um pouco. Limpou o nariz na manga preta. Olhou em volta. Levantou. Pôs o porta-retrato em cima da cama. Caminhou para fora do quarto. Rimuru levantou do sofá quando ouviu a porta abrir. Astolfo? O Astolfo passou por ele sem falar. Foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha tudo. Gilgamesh tinha enchido tudo. Tinha frios, leite, ovos, frutas, refrigerante, água, vinho, tudo. Astolfo olhou a geladeira por uns 10 segundos. Não pegou nada. Fechou. Abriu o armário. Tinha louça. Tinha panela. Tinha tudo. Astolfo pegou uma frigideira. Pegou um pote de farinha que tinha em cima do armário aberto. Pegou ovos. Pegou o leite. Rimuru não falou nada. Ficou olhando. Astolfo começou a fazer panqueca. As mãos dele tremiam. Ele errou a medida da farinha. Caiu farinha no chão. Ele não limpou. Continuou. Misturou. Pôs a frigideira no fogo. Esperou. A massa entrou na frigideira, fazendo aquele barulho de massa entrando em frigideira quente. Astolfo esperou. Olhou. Esperou. Queimou. Ele virou. Queimou do outro lado também. Foi de propósito. Foi do jeito dela. Tirou. Pôs no prato. Sentou na mesa. Pegou o garfo. Cortou um pedaço. Levou à boca. Mastigou. Olhou pro nada. Rimuru se aproximou devagar. Sentou na cadeira do lado. Não disse nada. Esperou. Astolfo continuou mastigando. Engoliu. Cortou outro pedaço. Levou à boca. Mastigou. Engoliu. E aí ele falou, com a voz tão baixa que Rimuru quase não escutou. Eu tô comendo a comida dela. Rimuru engoliu. Tá. E eu não tô sentindo nada, Rim. Astolfo olhou pra panqueca. Não tem gosto. Não tem cheiro. Não tem nada. A mão dele tremeu. O garfo bateu na borda do prato. Eu fiz igual ela fazia. Queimei tudo. Pus farinha demais. Bati a massa errado. Fiz tudo certo, do jeito errado, igual ela. Ele olhou pro Rimuru. E não tem ela na panqueca, Rim. Não tem. Os olhos rosa claros encheram de novo. Ela não tá na panqueca. Ela tava na panqueca quando ela fazia. Eu fazendo, é só panqueca queimada. Pausa. Ela era o gosto. Rimuru sentiu a garganta dele apertar. Estendeu a mão. Pôs em cima da mão do Astolfo. Apertou. Astolfo continuou olhando pro prato. Eu não consegui retribuir, Rim. Murmurou. Nunca vou conseguir agora. Ela foi embora antes de eu conseguir. Astolfo. Que? Olha pra mim. Astolfo demorou. Mas olhou. Rimuru olhou bem nos olhos dele. Falou devagar. Falou firme. Falou do jeito que o Rimuru cirúrgico, calmo, sempre presente, calculista falava, mas com calor que ele não costumava deixar transparecer. Você cuidou dela do jeito que ela queria, disse ele. Você não cuidou do jeito que livro de receita diz que é cuidar. Você cuidou do seu jeito. Você fez ela rir. Você fez ela ter um irmão. Você fez ela ter uma casa que era barulhenta e quente, cheia de gente esquisita. Ela queria isso, Astolfo. Ela escolheu isso. Cada dia. Ela podia ter ido embora para qualquer lugar. Ela ficou. Astolfo respirou fundo. Tremeu. Você acha que ela estava com a gente porque estava presa?
Continuou Rimuru. Você acha que ela ficava por obrigação? Ela ficava porque amava. Ela amava você. Ela me amava. Ela amava a casa que a gente tinha. E quem dá a casa para alguém não dá a pouco. Você deu casa para ela, Astolfo. Você deu sua presença. Você deu seu caos. Você deu sua bagunça. Para ela, era ouro. Era tudo o que ela queria. Astolfo olhou pro prato. Eu queria ter dado mais. Eu sei. Rimuru apertou a mão dele. Eu também queria. Eu queria ter feito panqueca para ela uma vez. Eu sei. Eu queria ter dito mais vezes. Eu sei, Astolfo. Eu queria. Astolfo não terminou a frase. Os ombros dele caíram. A cabeça caiu para frente. As lágrimas escorreram do queixo direto no prato da panqueca queimada que ele tinha feito do jeito errado igual ao certo dela. Rimuru levantou da cadeira. Foi pro lado dele. Abraçou ele por trás. Encostou o queixo no ombro dele. E ficou. Astolfo chorou em silêncio. Sem soluço. Sem grito. Só lágrima caindo. Em cima da panqueca. Em cima da mão do Rimuru que apertava o peito dele. E aí ele falou, baixinho, com a voz mais quebrada do que ele tinha deixado sair o dia inteiro. Eu já enterrei o corpo, Rim. Eu sei. Mas eu ainda não aceito. Eu sei. Eu não consigo, Rim. Eu olho pro lugar dela na cabeça da minha cabeça e ela ainda tá lá. Ela tá fazendo café. Ela tá brigando com a gente por causa do lixo. Ela tá rindo de alguma merda que eu falei. Ela tá viva, Rim. Na minha cabeça ela tá viva. Tá tudo bem. Não tá. Tá sim. Rimuru apertou mais o abraço. Tá tudo bem ela ficar viva aí dentro. Não tem prazo. Ninguém vai te cobrar prazo. Você fica com ela aí dentro pelo tempo que precisar. Ninguém vai te tirar isso. E quando eu finalmente aceitar? Quando você aceitar, Rimuru engoliu. Quando você aceitar, ela ainda vai estar aí. Só que de um jeito diferente. Ela não vai sumir. Ela só vai mudar de lugar dentro de você. Vai parar de pesar tanto. Vai virar uma coisa boa. Vai virar memória. E se eu nunca aceitar? Então a gente vai vivendo assim. Você do seu jeito. Eu do meu. A gente se ajuda. Astolfo engoliu. Apertou a mão do Rimuru contra o peito. Eu não quero acordar amanhã, Rim. Rimuru fechou os olhos. Apertou ele mais forte. Eu sei. Mas eu vou. Eu sei. Porque tem você. Eu sei. E eu prometi pra ela. Mesmo que ela não tenha pedido. Eu prometi que ia cuidar de você. Eu sempre prometi. Eu sei, Astolfo. Eu vou cuidar. A gente vai cuidar um do outro. Astolfo assentiu uma vez, com a testa encostada no braço do Rimuru. E ficou assim. Ficou muito tempo assim. O sol terminou de descer na varanda. A luz da cozinha foi virando alaranjada, depois rosa, depois cinza. A panqueca queimada esfriou no prato, intocada agora, com as lágrimas dele secando em cima. O telefone do Rimuru vibrou na mesa, baixinho. Era Emília. Mandou uma mensagem só. Estou aqui. Quando você quiser. Rimuru olhou. Respondeu com uma palavra. Obrigado. Não saiu da cadeira. Não soltou o Astolfo. Ficou. Em algum lugar muito longe dali, num quarto ensolarado com cheiro de café passado, uma Félix abriu os olhos para um dia bonito. Olhou pela janela. Tinha pássaro cantando. Tinha o pão da padaria que ela gostava no balcão. Ela esticou as costas. Sorriu para si mesma. Pensou, vagamente, que tinha sonhado com alguma coisa boa, que ela não lembrava direito o que, mas que envolvia dois moleques de cabelo rosa e azul fazendo bagunça numa cozinha de Miami. Sorriu de novo. E foi pôr o café para coar. Em algum lugar muito mais longe ainda, num salão dourado que não existia em mapa nenhum, Gilgamesh estava de pé na frente de uma mesa de mármore. A taça de vinho de volta na mão. A coroa girando devagar. Os olhos vermelho vinho olhavam para um espelho que mostrava uma cozinha em Miami, com dois moleques abraçados sobre uma panqueca queimada que esfriava. Ele não interferiu. Ficou olhando.
Por muito tempo. E sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer um. Vocês vão ficar bem, escolhidos. Não hoje. Não amanhã. Mas vão. Ele tomou um gole do vinho. Olhou de novo. Eu prometo. E na cozinha em Miami, sem saber porquê, Astolfo respirou fundo uma vez. Sentiu o peito subir e descer. Apertou a mão do Rimuru. E não soltou. A noite caiu. A casa nova continuou em silêncio. Mas era um silêncio diferente do silêncio do altar. Esse silêncio não era pesado. Esse silêncio era o começo de aprender a ficar. Fim do capítulo 25.